Roberta, uma mulher que viveu por anos ao lado de seu marido Marcelo, se vê sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar dele durante uma doença grave. Sentindo-se presa e frustrada, ela decide abandonar Marcelo e recomeçar sua vida, mas nem imaginava que um dia se arrependeria dessa decisão. Roberta estava sentada ao lado da cama de Marcelo, observando o homem que ela já amou, mas que agora parecia um estranho. A doença havia consumido sua vitalidade, deixando-o pálido e frágil. Ela sentia o peso do silêncio, como se o quarto estivesse sufocando-a. Era tarde da noite, mas Roberta sabia que ela não dormiria. A preocupação com Marcelo, a exaustão das longas horas de vigília e o desconforto do hospital já estavam tomando conta dela. Ela sempre foi a esposa dedicada, mas aquela situação parecia impossível de aguentar por mais tempo. Marcelo estava em coma havia semanas. Os médicos diziam que não havia muitas esperanças, mas insistiam que havia uma pequena possibilidade de melhora. E se ele nunca acordar, Roberta pensava, seu olhar perdido na janela onde a escuridão da noite se misturava com a luz fraca do luar. Sentia-se sozinha, mesmo estando ali com ele. Sentia uma pressão imensa, como se fosse obrigada a carregar a dor dele, a aguentar a angústia, e nada em seu corpo ou alma parecia ter forças para suportar isso. A dor que ela sentia não era só pela doença de Marcelo. Era uma dor maior, uma sensação de estar presa em um ciclo sem fim. Ela lembrava dos dias em que se apaixonou por ele, das promessas de um futuro juntos, das viagens e sonhos. Mas agora, tudo parecia distante, como se fosse uma vida vivida por outra pessoa. Marcelo, aquele homem tão cheio de vida, estava agora reduzido a um corpo imóvel, e Roberta sentia que sua própria vida estava sendo drenada aos poucos. O som suave da porta sendo aberta a tirou de seus pensamentos. Dona Maria, a mãe de Marcelo, entrou no quarto. A senhora estava envelhecendo rapidamente, os cabelos grisalhos, a pele marcada pelo tempo, mas os olhos ainda carregavam uma energia implacável. Ela tinha uma expressão cansada, mas sempre tentava manter um semblante de serenidade. Ainda está aqui, minha filha? Perguntou Dona Maria com uma voz suave, mas carregada de cansaço. Roberta olhou para ela, forçando um sorriso. Sim. Dona Maria fez um gesto como se quisesse se sentar, mas Roberta interrompeu. Eu estou tão cansada, disse Roberta, a voz tremendo. Ele está em coma, eu sei, mas não posso continuar assim. Eu não aguento mais. A mulher sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Eu não estou mais aqui, com ele. Meu corpo está, mas minha alma está longe. Dona Maria ficou em silêncio por um momento, olhando para Roberta com uma expressão que misturava incompreensão e tristeza. Você está dizendo que vai desistir dele? Que vai nos abandonar, assim, no momento mais difícil? Roberta não respondeu imediatamente. Ela estava tentando organizar seus pensamentos, mas nada parecia fazer sentido. Eu não aguento mais. Tenho me dado tanto, mãe, tanto. E ele não me vê. Não me vê mais. Eu preciso viver minha vida, e não posso continuar assim, esperando por algo que talvez nunca aconteça. O rosto de Dona Maria se fechou, seus olhos se tornando duros. Você sempre foi fraca, Roberta, disse ela, a voz mais firme agora. Sempre foi egoísta, sempre se preocupou mais com o que queria do que com a nossa família. E agora, no momento mais difícil, você vai virar as costas para o seu marido? Para o seu voto de casamento? Roberta sentiu o coração apertar, mas não cedeu. Eu não sou mais essa mulher. Eu me perdi tentando ser tudo para ele. E o que sobrou de mim? Nada. Eu não posso mais. Eu preciso de algo mais, algo que me faça sentir completa novamente. Dona Maria balançou a cabeça lentamente, mas não disse mais nada. Ela se virou e saiu do quarto, deixando Roberta sozinha com seus pensamentos. A decisão estava tomada. Ela não sabia exatamente o que aconteceria depois, mas uma coisa era certa, ela não poderia mais continuar vivendo uma vida de sacrifícios sem retorno.
Ela precisava ser livre, precisava encontrar algo que a fizesse sentir-se viva novamente. Enquanto a porta se fechava atrás de Dona Maria, Roberta sentiu um alívio imediato, mas também uma dor pungente. Ela sabia que ao tomar essa decisão, estava deixando uma parte de si mesma para trás. Ela não sabia como, mas em algum lugar, lá no fundo, sentia que aquela era a única maneira de começar a se reconstruir. Ela olhou para Marcelo, ainda imerso em seu sono profundo. "Desculpe", sussurrou, a dor ecoando em suas palavras. Roberta se levantou, saiu da sala e foi embora do hospital. Naquele momento, ela sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Não sabia o que o futuro traria, mas sabia que precisava de um novo começo, longe das sombras que Marcelo e sua doença haviam lançado sobre ela. A porta do hospital se fechou atrás dela, e com isso, ela deixou o passado para trás. Roberta caminhou pelas ruas da cidade com passos firmes, como se cada passo fosse um símbolo de sua decisão. A pressão do hospital, os olhares de compaixão, as perguntas constantes de como ele está, e a dor de ver Marcelo naquela condição a haviam sufocado. Quando finalmente chegou em casa, algo dentro dela já estava decidido. Ela precisava libertar-se daquela prisão emocional. No entanto, antes de tomar qualquer outra atitude, sabia que havia algo que precisava fazer. Ela ainda precisava enfrentar Dona Maria. A mãe de Marcelo sempre foi rígida, e a expectativa de que Roberta fosse a esposa devotada parecia pesar sobre ela como uma condenação. Ao entrar na casa, Roberta encontrou Dona Maria sentada na sala, com uma expressão cansada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela sabia o que a mãe de Marcelo pensava, sabia que a desaprovação seria inevitável. Mas estava preparada para isso. Sentiu seu coração acelerar. Sabia que não seria fácil. Dona Maria olhou para Roberta assim que ela entrou, e um silêncio pesado se instalou entre elas. A mulher mais velha não disse nada, mas sua expressão dizia tudo, estava esperando uma explicação. Roberta respirou fundo e decidiu que não podia mais esconder o que estava sentindo. "Eu preciso falar com você, mãe", disse Roberta, tentando manter a calma, mas sua voz traía a tensão que ela sentia. Dona Maria não respondeu imediatamente, mas seus olhos pareciam fazer uma cobrança silenciosa. Roberta se sentou diante dela e olhou diretamente nos olhos da sogra. "Eu não aguento mais. Não posso continuar assim." Ela falou com firmeza, sem hesitar, como se as palavras fossem um alívio que ela tinha reprimido por tanto tempo. "Marcelo está em coma, e eu não posso mais ser a mulher que ele precisa." Dona Maria encarou em silêncio, sem conseguir disfarçar o choque. "O que você está dizendo, Roberta? Como pode pensar assim? Ele é seu marido, você prometeu que estaria ao lado dele, na saúde e na doença. Agora, quando ele mais precisa de você, você vai fugir." As palavras de Dona Maria cortaram como lâminas, mas Roberta não se deixou abalar. "Eu estou cansada. Cansada de ser forte, de segurar as pontas por ele, por você, por todos. Mas eu estou me perdendo. Eu não sou mais a mesma mulher. Quando ele acordar, talvez eu já não esteja mais aqui." Dona Maria levantou-se de repente, o rosto agora marcado pela raiva e pela dor. "Então é isso? Você vai nos abandonar? Vai deixar seu marido para trás, simplesmente assim?" Roberta sentiu uma onda de tristeza, mas não podia voltar atrás. "Eu preciso de mais, Dona Maria. Eu preciso de uma vida para mim, uma vida onde eu possa ser feliz, onde eu não precise carregar esse peso o tempo todo." A senhora estava visivelmente tremendo, suas mãos firmes nos braços da cadeira. "Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Marcelo precisa de você. Como você pode ser tão egoísta? Ele lutou pela vida e você vai abandoná-lo quando ele mais precisa de você?" As palavras de Dona Maria eram duras, mas Roberta não recuou. "Eu não estou abandonando ele. Estou apenas deixando uma vida que já não é minha. Estou buscando um novo caminho.
Dona Maria ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto. Ela não disse mais nada. A dor estava estampada em seu rosto, mas Roberta sabia que não havia mais nada a ser dito. Ela já havia tomado sua decisão. Eu vou embora, disse Roberta finalmente. Vou embora para encontrar meu próprio caminho. Não posso mais ficar aqui, em uma vida que me sufoca. Com isso, ela se levantou e começou a se afastar. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, mas sabia que não podia mais esperar. Já estava decidida. Dona Maria observou partir sem uma palavra, sem um gesto. O silêncio que ficou entre elas era o mais pesado que Roberta já havia experimentado. A partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. E, enquanto olhava para a porta fechada atrás de si, ela sentiu que, finalmente, estava tomando o controle de sua própria história. Com um último olhar para a casa que já fora seu lar, Roberta saiu. As ruas pareciam diferentes, mais amplas, como se o mundo lá fora fosse novo, como se tudo fosse possível. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava determinada a encontrar um novo começo. Uma nova vida. E, mesmo com o peso da culpa e da dor, ela sentia que era a única maneira de ser verdadeiramente livre. Roberta caminhou pelas ruas da cidade, os passos firmes e decididos, como se o peso dos últimos dias tivesse sido finalmente levantado de seus ombros. A liberdade que ela buscava agora não era apenas a ausência de responsabilidades, mas também o alívio de uma vida que a sufocava. Ela sabia que sair de casa, deixar Marcelo e sua mãe para trás, não seria fácil, mas no fundo, ela sentia uma sensação de renascimento. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, mas a urgência de encontrar algo novo a impulsionava. Passou por várias lojas e restaurantes, mas nada parecia atrair sua atenção. A cidade estava cheia de vida, mas Roberta estava distante, absorvida por seus próprios pensamentos. Havia se perdido em um mundo de obrigações e expectativas, e agora, após tanto tempo, sentia-se livre para ser quem realmente era. Depois de algumas horas caminhando sem rumo, Roberta chegou ao parque. Sentou-se em um banco, fechando os olhos por um momento, sentindo a brisa suave do vento em seu rosto. A paz que sentia ali era algo que há muito tempo não experimentava. Ela não estava mais amarrada a uma vida de cuidados incessantes, nem às lembranças de uma relação que já havia se desfeito. Era difícil acreditar que havia tomado aquela decisão. Quando estava no hospital, cuidando de Marcelo, ela nunca imaginaria que um dia chegaria a esse ponto. Mas, agora, ela estava fora da prisão emocional que a aprisionava. Com o pensamento mais claro, Roberta começou a olhar para o futuro. Não sabia o que viria, mas estava disposta a recomeçar. Foi nesse momento que ela ouviu. Ricardo estava sentado em um banco próximo, lendo um livro. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro de si, e algo na sua presença a fez-se sentir atraída de imediato. Ele tinha uma aura de poder, mas ao mesmo tempo, algo acolhedor e reconfortante. Roberto o observou por alguns segundos antes de se levantar e se aproximar. Desculpe, você está lendo um livro interessante? Ela perguntou, com um sorriso tímido, mas genuíno. Ricardo levantou os olhos do livro e sorriu de volta. Sim, estou. Ele fechou o livro e olhou para ela com interesse. Posso perguntar o que te traz aqui, se não for muito incômodo? Roberta hesitou por um momento, mas algo em seu olhar a fez confiar nele. Só estou tentando encontrar um pouco de paz, eu acho. Minha vida tem sido um turbilhão nos últimos tempos. Entendo, disse Ricardo, com uma expressão compreensiva. Às vezes, um pouco de paz é o que mais precisamos. Ele a observou por um momento, como se avaliasse algo. Eu sou Ricardo. Por acaso você está sozinha por aqui? Sim, estou. Eu acabei de sair de um lugar onde não devia mais estar, respondeu Roberta, o coração batendo mais rápido, não por medo, mas pela nova sensação de liberdade. Meu nome é Roberta. Ricardo sorriu e estendeu a mão. Prazer em te conhecer, Roberta.
E você veio ao lugar certo para encontrar o que procura. Às vezes, um simples encontro pode mudar tudo. Ela apertou a mão dele e, por um momento, sentiu como se o mundo tivesse diminuído de tamanho, como se aquele encontro fosse uma peça que estava faltando em sua vida. Ricardo tinha algo que ela ainda não conseguia definir, mas que de alguma forma a atraía. Eu não quero me meter na sua vida, mas às vezes precisamos de uma mudança, uma reviravolta, algo que nos faça sentir que temos uma chance de recomeçar, disse Ricardo com um sorriso misterioso, como se soubesse exatamente do que ela estava falando. Roberta sentiu um impulso, algo que a fazia querer confiar nele. Eu acho que tenho medo do que vem a seguir. Minha vida foi tão focada em um único caminho, e agora que mudei, não sei o que fazer. Ricardo olhou para ela com uma intensidade que a deixou desconcertada. Não tenha medo do novo. O que você está vivendo agora é uma oportunidade rara de recomeçar, de se encontrar novamente. Não há problema em dar esse passo. Às vezes, a verdadeira felicidade está justamente no desconhecido. Roberta ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dele. Ela sentia que aquelas palavras tocavam um lugar profundo em seu coração. Durante tanto tempo, ela se preocupou com os outros, com o que esperavam dela, mas agora, parecia que ela finalmente estava começando a pensar em si mesma. Você tem razão, disse Roberta, sentindo-se mais leve. Eu preciso deixar o passado para trás e seguir em frente. Ricardo assentiu, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Exatamente. O futuro é seu, Roberta. E você pode fazer o que quiser dele. Eu acho que você está no caminho certo. Eles conversaram por mais algum tempo, sobre as possibilidades do futuro e sobre como a vida podia ser imprevisível. Quando o sol começou a se pôr, Roberta percebeu que a conversa com Ricardo havia sido uma das primeiras vezes em muito tempo que ela se sentiu verdadeiramente conectada a outra pessoa, sem pressões, sem expectativas. Eu realmente preciso ir agora, disse Roberta, levantando-se do banco. Mas obrigada, Ricardo. Você me fez ver as coisas de uma maneira diferente. Ricardo sorriu, se levantando também. Foi um prazer conhecer você, Roberta. Se algum dia quiser conversar novamente, sabe onde me encontrar. Ela sorriu e acenou para ele enquanto se afastava. Quando virou a esquina, ela se sentiu mais confiante, mais em paz consigo mesma. Algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle de sua vida. Nos meses seguintes, a vida de Roberta passou por uma transformação inesperada. Ela se afastou de tudo o que aprendia, o hospital, Marcelo, a constante sensação de culpa e os deveres que pareciam nunca ter fim. Em vez disso, passou a se dedicar a novos projetos pessoais, e a cidade, que antes lhe parecia sufocante, começou a ganhar uma nova luz. Mas nada foi tão impactante quanto o encontro com Ricardo. Ricardo se tornou mais do que um simples amigo. Aos poucos, ele se mostrou como alguém que entendia suas inseguranças, e, ao mesmo tempo, a incentivava a ser mais ousada, a seguir seus próprios desejos. Ele era alguém com quem ela podia ser verdadeira, sem julgamentos. E foi através dele que Roberta começou a descobrir um lado de si mesma que ela havia esquecido, a mulher independente, confiante e capaz de conquistar o mundo ao seu redor. Certo dia, Ricardo a convidou para um evento em um restaurante chique no centro da cidade. Era uma celebração de negócios, e ele era o anfitrião. Roberta hesitou, não porque não quisesse ir, mas porque ela ainda se sentia distante desse mundo de luxo e sofisticação. Mas Ricardo insistiu, dizendo que ela merecia aproveitar tudo o que a vida poderia oferecer. Você tem o direito de viver o melhor, Roberta, disse ele, enquanto a conduzia pela porta do restaurante. Você é mais forte do que imagina, e merece ser vista por quem você é. No evento, Roberta se sentiu um pouco deslocada no começo, entre as conversas sobre investimentos e novos negócios, mas Ricardo não a deixou sozinha. Ele apresentou a algumas pessoas e logo ela se viu conversando com um grupo interessante de empresários e profissionais de sucesso.
Durante a noite, Roberta percebeu que, ao contrário do que imaginava, não era uma intrusa nesse mundo. Ela era capaz de se adaptar e brilhar à sua maneira. No final da noite, Ricardo a levou até o carro. Ele a olhou com um sorriso gentil e disse: "Viu? Você pertence a este lugar, Roberta." Só precisava acreditar em si mesma. Ela sorriu, sentindo-se mais confiante. "Você tem razão. Acho que nunca me dei a chance de ser quem eu realmente sou." Ricardo a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. "Eu vejo isso em você. E é por isso que quero que você saiba, eu posso te oferecer muito mais do que este mundo material, Roberta. Quero que você seja feliz, seja você mesma. E se você permitir, eu quero estar ao seu lado para ver você conquistar tudo o que deseja." Roberta ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Ricardo. Ela não sabia exatamente o que sentia por ele ainda, mas algo dentro dela dizia que ele poderia ser a chave para um futuro mais brilhante. "Eu não sei o que o futuro reserva para nós", disse Roberta, com um olhar pensativo. "Mas sei que, com você, sinto que posso começar de novo." Ricardo sorriu, mais uma vez tocando sua mão suavemente. "Eu espero que o futuro seja cheio de felicidade para nós dois. E, acima de tudo, quero que você se lembre de que a escolha é sua, Roberta. O que você quiser para a sua vida, você pode conquistar." Aquelas palavras permaneceram com Roberta nos dias que se seguiram. Ela sabia que estava em um novo caminho, um caminho que ela nunca imaginou que seguiria. Mas, com Ricardo ao seu lado, tudo parecia possível. Meses depois, Roberta e Ricardo se casaram em uma cerimônia íntima e luxuosa. Para Roberta, era mais do que um simples casamento. Era o simbolismo de sua nova vida, de sua liberdade. Ricardo, com sua presença constante e apoio, havia sido o catalisador de sua transformação. Ela agora se via como uma mulher capaz de decidir seu próprio destino, sem mais sombras do passado. Durante a cerimônia, Roberta sentiu a presença de sua velha vida, mas era uma lembrança distante, algo que ela sabia que havia deixado para trás. Ela olhou para Ricardo, o homem que a ajudou a encontrar sua verdadeira essência, e soube que esse novo capítulo estava apenas começando. "Eu não sei o que virá, mas sei que estou pronta", disse Roberta para Ricardo, enquanto ele a segurava durante a dança. "Eu estarei aqui, Roberta, para viver ao seu lado, seja qual for o futuro", respondeu ele, com um sorriso sincero. "Este é apenas o começo de nossa jornada juntos." Com os olhos brilhando de emoção, Roberta abraçou a certeza de que, embora o futuro fosse incerto, ela finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. Ao lado de Ricardo, ela sabia que tinha a chance de viver uma vida plena, onde as decisões seriam suas e o amor próprio seria o guia para todas as escolhas. Ela não estava mais refém das expectativas de outros. Ela havia escolhido a sua liberdade. Com o tempo, a vida de Roberta ao lado de Ricardo se estabilizou. O luxo, as festas e as viagens haviam se tornado parte de sua rotina. Ela estava vivendo tudo aquilo que sempre imaginou ser inalcançável. Mas, apesar da aparente perfeição, algo dentro dela começava a pesar. As noites de sono se tornaram mais longas, mas a paz interior ainda parecia distante. Ela se pegava lembrando de Marcelo, das noites passadas ao seu lado, do calor de sua pele antes da doença. Era uma saudade estranha, uma mistura de culpa e desejo por algo que ela sabia ter perdido. Em uma noite fria, enquanto Ricardo estava em uma reunião de negócios, Roberta se encontrou sozinha em casa. A sala estava silenciosa, apenas o som do relógio na parede preenchia o ambiente. Ela se sentou no sofá, olhando pela janela, os olhos fixos nas luzes da cidade. A imagem de Marcelo apareceu em sua mente, tão vívida quanto quando ele estava ao seu lado, saudável e feliz. O arrependimento começou a consumir suas emoções. Ela sabia que sua decisão de partir havia sido impulsiva, mas, na época, parecia ser a única saída. Agora, sentia como se tivesse abandonado tudo o que ela mais amava, tudo o que ela sabia que poderia ter sido diferente.
Será que fiz a escolha certa? Sussurrou para si mesma. Será que eu deveria ter ficado com ele? Mesmo depois de tudo? O pensamento a assombrava constantemente, uma sombra em seu coração. Ela levantou-se e caminhou até o telefone, pegando-o com a intenção de ligar para Dona Maria. Mas hesitou, com o dedo sobre o número que bem sabia de cor. Não sabia nem o que diria. Como justificar o que fez? Como lidar com a dor de ter virado as costas para alguém que um dia foi o centro do seu mundo? Roberta respirou fundo e, com o peso do arrependimento se alastrando por seu peito, ela guardou o telefone e foi até o quarto. Sentou-se na cama, olhando para os retratos antigos que ainda permaneciam ali. Imagens de Marcelo, de sua juventude, de um amor que parecia agora uma história distante. O que havia acontecido com aquela mulher que jurava estar ao seu lado até o fim? Ela se perguntou se Marcelo se lembraria dela da mesma forma, se ainda pensaria nela com carinho ou, talvez, com raiva e ressentimento. A culpa era um veneno lento. E Roberta sabia que estava se envenenando. Durante meses, ela havia tentado ignorar os sentimentos que a consumiam. Tentava preencher o vazio com o brilho das festas, os sorrisos de Ricardo, mas nada disso parecia suficiente para apagar a dor. Ela se sentia perdida, como se o tempo tivesse se encarregado de apagar as respostas que ela procurava. Foi então que Roberta tomou uma decisão. Ela precisava saber o que havia acontecido com Marcelo. Precisava ver por si mesma se ele estava bem, se havia superado sua doença. Talvez, só talvez, isso ajudasse a encontrar a paz que ela tanto buscava. O que quer que tivesse acontecido, ela não poderia mais viver com a incerteza. Ela precisava de respostas, mesmo que elas a ferissem ainda mais. No dia seguinte, Roberta preparou-se para a viagem. Ela sabia que, ao fazer isso, estaria confrontando o passado de uma maneira que jamais imaginou. Mas a necessidade de fechar aquele capítulo, de finalmente entender o que aconteceu com Marcelo depois de sua partida, foi mais forte do que qualquer outra coisa. Ricardo percebeu a mudança de comportamento de Roberta ao longo dos últimos dias. Ela estava distante, como se algo a estivesse consumindo por dentro. Em um momento de honestidade, ele a perguntou o que estava acontecendo. Roberta, você não tem sido a mesma ultimamente. O que está acontecendo? Podemos conversar sobre isso? Ela olhou para ele com um olhar perdido, mas sabia que não poderia esconder mais o que sentia. Ricardo, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso procurar Marcelo, preciso saber como ele está. Eu não posso mais viver com essa dúvida. Ricardo ficou em silêncio por um instante. Ele sabia que Roberta estava lidando com algo muito maior do que qualquer problema que eles enfrentassem juntos. Ele podia ver o conflito em seus olhos e sabia que, por mais que tentasse, não poderia impedi-la de buscar o que seu coração pedia. Eu entendo, Roberta, disse ele finalmente, com um tom de compreensão. Se isso é o que você precisa para se sentir em paz, eu não vou te impedir. Só me prometa que, depois de tudo, você vai voltar para casa. Ela assentiu, sentindo o peso da decisão. Eu prometo. E assim, com o coração apertado e a mente cheia de incertezas, Roberta se preparou para a viagem. Ao olhar para Ricardo, ela sabia que ele a apoiaria em sua busca, mas também sentia que essa era uma jornada que ela teria que fazer sozinha. O que quer que encontrasse, ela precisaria estar pronta para lidar com as consequências. Mas, no fundo, ela sentia que isso era algo que precisava fazer para finalmente seguir em frente. Roberta acordou cedo no dia seguinte à sua decisão. O vento frio da manhã penetrava pela janela entreaberta, e ela sentiu que a cidade, com sua movimentação apressada e incessante, parecia distante de seu mundo. Marcelo ainda estava presente em seus pensamentos, como uma sombra que se estendia por cada canto de sua mente. Ela sabia que havia algo inacabado entre eles, algo que precisava ser resolvido. Não importava o que ela tivesse conquistado ao lado de Ricardo, não importava o luxo e a estabilidade que sua nova vida oferecia.
O vazio que a consumia não poderia ser preenchido por bens materiais, mas por uma resposta que ela só conseguiria encontrar ao reencontrar Marcelo. Ela sabia que a busca seria difícil. Já fazia anos desde que se afastou dele, e a dor do abandono certamente ainda pesava sobre ambos. Mas Roberta estava decidida a confrontar seus fantasmas. Ela não poderia continuar vivendo com a incerteza sobre o que aconteceu com ele depois que ela o deixou para trás. Amanhã passou sem que Roberta tomasse uma decisão concreta sobre como dar início à sua busca. Ela sabia que deveria começar pela casa de Marcelo, mas o medo do que poderia encontrar a paralisava. E se ele a odiasse? E se ele estivesse ainda em um estado delicado, necessitando de cuidados, mas sem ninguém por perto para ajudá-lo? À tarde, finalmente, tomou coragem. Com um suspiro profundo, ela pegou o telefone e ligou para a casa de Dona Maria. A voz que atendeu foi calma e, ao mesmo tempo, distante. A conversa foi breve. Dona Maria, sou eu, Roberta, eu preciso saber como Marcelo está. Eu preciso vê-lo. Onde ele está agora? A voz do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento antes de responder. Roberta, ele está bem. Melhor do que você imagina, mas você não devia vir. Ele já tem uma vida nova, e a sua ida lá só vai abrir velhas feridas. Eu preciso ver com meus próprios olhos, Roberta insistiu, a voz firme apesar da ansiedade crescente. Preciso saber se ele realmente está bem. Por favor, me diga onde posso encontrá-lo. Dona Maria suspirou, claramente relutante. Ele se casou novamente, Roberta. Tem filhos, uma nova vida. Você não vai encontrá-lo como imagina. Ele seguiu em frente. Essas palavras a atingiram como um golpe. Marcelo casado, com filhos. Ela sabia que ele tinha o direito de seguir em frente, mas, ao ouvir aquelas palavras, a dor do abandono ressurgiu de maneira inesperada. Ela sentiu um aperto no peito, uma sensação de que, de alguma forma, havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Mas, apesar da dor, Roberta sabia que precisava continuar. Não poderia voltar atrás. Onde ele está agora? Eu preciso ir até lá. Dona Maria deu-lhe o endereço, e Roberta rapidamente se preparou para a viagem. Pegou um táxi, com o coração pesado e os olhos fixos na rua à sua frente, se viu cruzando os limites da cidade, indo para um local onde seu passado, que ela tanto tentava esquecer, ainda vivia. Ao chegar, ela ficou na frente da casa por vários minutos. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Ela não sabia o que esperar, mas o medo de ser rejeitada quase a impediu de descer do carro. O som dos filhos brincando lá dentro a fez sentir uma sensação de tristeza e nostalgia, como se o tempo tivesse corrido de forma implacável. Ela não havia vivido aqueles momentos com ele. Não havia compartilhado a alegria de ser mãe, nem a felicidade de ver a vida florescer de uma maneira que ela nunca imaginou. Com as mãos tremendo, Roberta saiu do carro e se aproximou da porta. Respirou fundo antes de tocar a campainha. O som da campainha ecoou no interior da casa, e, logo após, a porta se abriu. Quando ela viu Marcelo, a imagem que viu foi mais suave do que imaginou. Ele parecia bem, com os cabelos agora mais grisalhos, mas o sorriso no rosto estava intacto, aquele sorriso que ela um dia conhecera tão bem. Roberta? Ele parecia surpreso, mas não havia raiva em seu olhar, apenas uma curiosidade cautelosa. O que você está fazendo aqui? Ela se sentiu paralisada por um instante. Não sabia exatamente o que dizer, mas as palavras saíram de sua boca, como se fosse algo que ela havia ensaiado em sua mente por semanas. Eu precisava te ver, Marcelo. Preciso saber se você está bem. Se você me perdoou. Marcelo olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Seus olhos mostraram uma dor contida, mas ele não parecia estar indignado. Roberta, a vida seguiu. Eu segui em frente. Casamento, filhos. Não guardo rancor de você, mas o que aconteceu entre nós ficou no passado. Eu encontrei a minha paz.
E acho que é isso que você precisa fazer também. O que ele disse fez o coração de Roberta disparar. Ele havia seguido em frente, e ela sabia que não poderia voltar atrás no tempo. Mas o que realmente a tocou foi o fato de que ele não a rejeitava. Ele a aceitava em sua vida, mas com uma distância que ela entendia e respeitava. Eu entendo, Marcelo. E, por mais difícil que seja, eu também estou tentando seguir em frente. Mas você será sempre parte de quem eu sou. Eu só precisava ver com meus próprios olhos que você está bem. Ele deu um passo para trás, com um sorriso suave, disse, eu estou bem, Roberta. E desejo o melhor para você também. Ela sorriu tristemente, sabendo que esse era o fechamento que ela precisava. Ela se virou para ir embora, mas antes de sair, ele a chamou novamente. Roberta, um dia talvez, quando o tempo permitir, a gente possa conversar mais. Mas agora, siga em frente. É isso que todos nós precisamos fazer. Roberta respirou fundo, com os olhos marejados, e fez o que precisava fazer. Ela se afastou, com um coração mais leve, mas também com a certeza de que o passado estava realmente enterrado. Ela tinha que seguir seu próprio caminho, assim como Marcelo fez. O caminho de volta para a cidade parecia mais curto do que quando Roberta partiu. As ruas que antes pareciam intermináveis agora pareciam pequenas e familiares, como se a viagem até a casa de Marcelo tivesse sido uma forma de regressar a algo que ela já conhecia, mas nunca realmente havia vivido. Ela sentia um misto de alívio e tristeza, a sensação de que algo importante tinha se fechado, mas ao mesmo tempo uma sensação de vazio. A esperança de que ela e Marcelo pudessem ter reatado, de que houvesse um caminho de volta para o que haviam perdido, se esvaiu quando ela viu a felicidade dele com a nova família. O olhar de Marcelo, aquele sorriso triste e acolhedor, ainda estava em sua mente. Ele a perdoou, mas também a havia deixado ir, como se a vida de ambos já estivesse trilhada por outros caminhos. Ela sabia que não poderia mais viver no passado. Ela não podia mudar o que fez, nem poderia reverter o tempo. O que restava para ela agora era aceitar e seguir em frente. Ao chegar em casa, Roberta encontrou Ricardo em uma de suas reuniões. Ele estava no escritório, rodeado por papéis e relatórios. Quando ela entrou, ele levantou os olhos e sorriu, mas percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ela havia mudado de alguma forma, algo em sua postura e na expressão em seu rosto indicava que ela estava mais leve, mas também mais introspectiva. Como foi? Ricardo perguntou com cuidado, sabendo que ela havia ido em busca de respostas. Ela olhou para ele, tentando encontrar as palavras certas, mas não conseguiu. Ele está bem. Ele seguiu em frente. Casou-se novamente, tem filhos. Ele está feliz. Ricardo se levantou da mesa e caminhou até ela. Colocou as mãos em seus ombros com um gesto de carinho. Eu sabia que isso era o que você precisava, Roberta. Mas, e agora? O que você vai fazer? Ela olhou nos olhos, vendo nele um entendimento que ela não esperava. Agora, eu preciso viver minha própria vida, Ricardo. Não posso mais carregar esse peso. Eu procurei por respostas, e eu as encontrei. Ricardo a abraçou. Ela sentiu o calor de seu corpo e o apoio de alguém que, apesar de não conhecer todos os detalhes do seu passado, a aceitava como ela era. Ela sabia que, apesar de não ser Marcelo, Ricardo estava ali por ela, sem questionamentos, sem recriminações. Eu estarei com você, Roberta, no que você precisar, disse ele suavemente. Ela sorriu e se afastou um pouco para olhá-lo com mais clareza. Eu sei. E isso significa mais para mim do que você imagina. Roberta sentia uma paz silenciosa tomando conta de si. A visita a Marcelo havia sido um ponto de virada, algo que ela sabia que precisava fazer, mas que temia. Agora, ela compreendia que a vida seguia, e com ou sem ele, ela precisava continuar a sua jornada. Ricardo estava ali, e embora ainda houvesse muito a entender sobre sua nova vida, Roberta sentia que tinha mais controle sobre suas emoções do que nunca.
A partir daquele momento, ela sabia que não poderia se prender ao que já era passado. Ela não poderia voltar atrás, não poderia reconstruir o que foi destruído. O tempo não voltaria. Mas ela poderia se permitir a dar o próximo passo, olhar para frente e construir algo novo, com base no que havia aprendido. Naquela noite, enquanto ela se preparava para dormir, Roberta refletiu sobre o quanto tinha crescido desde que decidiu deixar Marcelo para trás. A culpa ainda estava ali, mas não mais de forma paralisante. Ela agora sabia que, por mais que o passado a tivesse moldado, ele não definiria seu futuro. Mas a verdadeira surpresa veio no momento em que Roberta se deitou na cama, fechou os olhos e pensou na nova vida que estava começando a construir. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse começando a se conhecer de verdade, a entender o que precisava para ser feliz. Ela pensou em Marcelo mais uma vez. Ele havia seguido em frente, e ela também precisava fazer o mesmo. Mas agora, havia algo diferente nela. Algo mais forte. Ela não precisava mais procurar por respostas no passado. Ela estava pronta para escrever sua própria história, livre das sombras do que já foi. A vida de Roberta não seria mais definida por abandonos e arrependimentos. Ela havia encontrado algo mais importante, a capacidade de se perdoar e a coragem de seguir em frente, sem olhar para trás. E, embora ainda houvesse desafios pela frente, ela sabia que, com o apoio de Ricardo e a força que havia encontrado dentro de si mesma, ela seria capaz de enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A noite se passou tranquila, e ao acordar no dia seguinte, Roberta sabia que era o começo de uma nova fase de sua vida. Ela sorriu para si mesma, uma leveza no coração que nunca experimentou antes. Ela estava pronta. O dia amanheceu com uma leve brisa que entrou pela janela, anunciando um novo começo. Roberta acordou cedo, como se o sol tivesse decidido lhe dar uma oportunidade de recomeçar. O cheiro da terra molhada e o som dos passarinhos fora da janela eram um lembrete de que a vida seguia, com ou sem suas angústias. Ela se levantou, sentindo uma calma que já não sentia há anos. Sentia-se mais forte, mais capaz de enfrentar o que viesse pela frente. Ricardo já estava acordado quando Roberta desceu para o café. Ele estava sentado à mesa, com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela. Quando a viu entrar, ele sorriu, aquele sorriso gentil e acolhedor que sempre a fazia se sentir em casa. Mas Roberta sabia que ainda havia muito a ser resolvido, especialmente dentro de si mesma. "Bom dia", disse ela, sentando-se à mesa. "Eu ainda estou processando tudo." Ricardo olhou para ela com compreensão, como se soubesse exatamente o que ela queria dizer. "Eu sei. E está tudo bem. Leva o tempo que precisar, Roberta. Não há pressa." Ela pegou sua xícara de café e ficou em silêncio por um momento. "Eu fui até a casa de Marcelo ontem. Vi que ele está bem, casado, com filhos. Ele seguiu em frente, e eu não sei, Ricardo." Senti uma mistura de alívio e tristeza. A vida dele não depende mais de mim. E a minha também não. Ricardo a observou com os olhos atentos, mas não disse nada. Ele sabia que Roberta estava em um ponto crucial de sua jornada. Ela havia procurado por respostas, e finalmente, as encontrou. Mas o que fazer com essas respostas era a grande questão. "Eu não posso mudar o que fiz", Roberta continuou. "Não posso voltar atrás e corrigir os erros. Eu deixei Marcelo quando ele mais precisava de mim, e isso me atormentou por muito tempo. Mas depois de vê-lo, vi que ele estava bem. Ele seguiu em frente. E eu também preciso seguir." Ricardo colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas que transmitia uma força silenciosa. "Você não pode mudar o passado, Roberta. Mas pode decidir o que fazer com o presente. E você está fazendo isso. Você não está mais presa ao que foi, e isso é uma grande conquista." Ela respirou fundo, sentindo o peso dos últimos anos começar a se dissipar. "Eu sei. Mas ainda dói. E eu me sinto tão culpada por tudo."
Talvez eu tenha perdido a chance de ser feliz com ele. Ricardo a olhou com ternura, sem pressa de julgar, apenas ouvindo. O importante agora, Roberta, é que você está aberta a encontrar a felicidade, seja com Marcelo, seja comigo, ou até mesmo sozinha. O que você sente é válido, e eu entendo. Não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para caminhar ao seu lado, onde quer que esse caminho te leve. Roberta olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão. Ela sabia que Ricardo não estava pedindo nada em troca, apenas oferecendo seu apoio incondicional. Isso a tocava profundamente, pois ela nunca imaginara que pudesse encontrar alguém assim. Alguém que a aceitasse com todos os seus erros e imperfeições. Eu quero tentar, Ricardo. Tentar viver com a certeza de que posso ser feliz, independentemente do que aconteceu no passado. E sei que, se você estiver ao meu lado, vou ser mais forte para isso. Ele sorriu, um sorriso sincero e cheio de esperança. Estarei sempre ao seu lado, Roberta. E juntos, vamos construir algo novo. Roberta sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma verdadeira sensação de paz. O arrependimento ainda existia, mas não mais como uma sombra constante sobre sua vida. Ela havia feito o que podia, buscado as respostas que tanto precisava e, finalmente, encontrado uma maneira de seguir em frente. Enquanto ela olhava pela janela, pensava em tudo o que havia vivido. Em Marcelo, no amor que um dia sentirá por ele e nas escolhas que fez. Mas, mais importante, ela pensava no que estava por vir. A vida tinha lhe dado uma nova chance, e ela não iria desperdiçá-la. A conversa com Ricardo continuou, mas não mais sobre o passado. Eles falaram sobre planos, sobre o futuro e o que queriam construir juntos. Não havia promessas, apenas a certeza de que, ao lado de alguém que realmente se importava com ela, Roberta poderia finalmente encontrar a felicidade que sempre buscará. Enquanto o dia seguia, Roberta sentia que havia encontrado uma nova direção. Não mais em busca de respostas que o tempo já havia apagado, mas em busca de um novo começo. E, com Ricardo ao seu lado, ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. A aceitação do que foi, do que poderia ter sido, e do que agora era, foi o que finalmente a libertou. Roberta sabia que, para seguir em frente, ela precisaria se desapegar do passado e se permitir construir algo novo. Não era fácil, mas ela estava disposta a tentar. E, no final, Roberta compreendeu que a verdadeira liberdade estava em aceitar as escolhas que fez, perdoar a si mesma e dar a si mesma a permissão para viver plenamente, sem arrependimentos. Ela sorriu, sentindo uma nova esperança renascer dentro dela, e soube que, finalmente, estava pronta para escrever os próximos capítulos de sua vida. A história de Roberta é uma jornada de autodescoberta, arrependimento e, acima de tudo, aceitação. Uma mulher sobrecarregada e frustrada, em um momento de desespero, toma decisões que a afastam do marido. Mas, ao longo da narrativa, Roberta se vê confrontada com as consequências de suas escolhas e, mais importante, com a necessidade de se reconciliar com seu próprio passado para seguir em frente. A busca por redenção e a tentativa de corrigir erros passados são desafios universais, que todos enfrentamos em algum momento da vida. Às vezes, somos rápidos em tomar decisões, mas é com o tempo que compreendemos as implicações delas, e é aí que o arrependimento se torna um companheiro constante. No entanto, a história também enfatiza um ponto poderoso: o perdão. Perdoar a si mesmo e aceitar o que não pode ser mudado é um processo doloroso, mas fundamental. Ao final da jornada, Roberta não apenas aceita suas falhas, mas também se dá permissão para seguir em frente, para construir algo novo, mais autêntico e mais alinhado com quem ela é agora. Isso se reflete na relação com Ricardo, que simboliza uma nova chance de amor, sem a necessidade de apagar o passado, mas aprendendo com ele. Além disso, a história nos lembra que, muitas vezes, a vida segue, mesmo quando nos sentimos perdidos em nossas escolhas. A reflexão final, portanto, é sobre o poder da aceitação.
Aceitar nossas falhas, nossas escolhas e até mesmo as consequências que não podemos controlar, mas, mais importante, aceitar a possibilidade de recomeçar. Todos nós somos feitos de erros e acertos, e não há como evitar o impacto das decisões tomadas, mas é através do autoconhecimento e do perdão que conseguimos, enfim, seguir em frente. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!